Olá pessoal, continuando a culminância da eletiva Motor a Combustão, a Terra em Colapso, eu vou mostrar para vocês agora como o ser humano utilizou essa fonte de energia que é o calor, não apenas para cozer os alimentos ou para se proteger dos animais, como a gente havia falado, mas para ser um substituto dos serviços, das atividades manuais realizadas pelo ser humano. O ser humano ele já utilizava o vento em moinhos para trituração de grãos, ele já usava água em rodas d'água para realizar tarefas antes realizadas manualmente, mas o fogo, a combustão, ele ainda não havia achado uma forma de realizar. Isso aconteceu durante a Revolução Industrial e viu-se o potencial dessa forma de energia que é a combustão, que é o fogo. Nesse caso, os primeiros episódios foram no século XVII, aproximadamente em 1600, quando o carvão mineral era o artista principal dessas civilizações, tanto para a iluminação, quanto para aquecimento das casas, só que esse carvão mineral ficava em locais subterrâneos e tinha que se retirar desses locais, dessas minas, e em consequência, acabava se formando água nesses locais. A retirada dessa água era complicada, realizada manualmente. Então, criou-se a primeira máquina a vapor, a combustão para a retirada dessa água dessas minas. Eu vou fazer aqui uma simulação hipotética de como acontece esse procedimento. Aqui eu tenho a vela, aqui eu tenho a água, onde eu utilizei o corante para que melhorasse na visibilidade. E aí, o que acontece? Eu vou acender a vela aqui, mesmo procedimento que eu havia falado, combustível a parafina, fonte de alimentação o pavio, comburente o ar que está aqui em volta, certo? Nesse caso, eu vou utilizar o copo, vou colocá-lo em cima da vela. No momento que eu colocar ele em cima da vela, a pressão, o volume e a temperatura serão iguais, certo? Serão iguais. Conseguiram perceber? Aqui embaixo, a coluna de água que foi puxada para dentro do copo quando a vela apagou, aqui embaixo, certo? O que aconteceu? Quando a vela estava lá dentro, acesa, com a combustão, entrando em contato com a água que estava mais fria, abaixou-se a temperatura do local, certo? Abaixando-se a temperatura de dentro do copo, a pressão também caiu. E aí, nesse caso, quando a pressão caiu, ela acabou competindo com quem? Com a pressão atmosférica que está aqui em volta. Essa coluna da pressão atmosférica, ganhando da pressão que estava ali dentro, que acabou diminuindo, empurrou a coluna de água para dentro do copo, certo? Então o que acontece? Se nós hipoteticamente conseguíssemos aqui retirar toda essa pressão que estava dentro do copo, a pressão atmosférica que acabaria efetuando nesse local, ergueria uma coluna de água de aproximadamente 10 metros, que equivale a uma atmosfera, que é onde nós vivemos aqui, da pressão atmosférica. Ela conseguiria elevar essa água por uma coluna de aproximadamente 10 metros. Isso demonstra aqui a combustão e a revolução que isso causou na humanidade.
aliado a utilizar a combustão a favor do ser humano, com o primeiro motor a combustão inventado durante a Revolução Industrial.